Bom, primeiro, oficialmente, boa tarde a todos. Agradeço muito aos professores que me apresentaram. Realmente é curioso a gente se encontrar, né, Rubens? Depois de morarmos em São Paulo, na capital, na época, e de repente ele lançou um livro sobre a Bhagavad Gita. O pessoal sabe do seu livro, né? Alguns, talvez, quem olhou no blog deve saber. Isso. E eu... Baixou isso? Oi. E eu saí de São Paulo com meus, acho que 16 aninhos. Fui morar em Arraial do Cabo. Isso há 40 anos, 42 anos, né? Arraial do Cabo era Praia Grande, já foram lá? Quer dizer, não tinha nada lá, né? Eu comentava com ele que eu tinha o hábito de pegar meu saco de dormir e ia dormir lá nos barcos que ficavam estacionados na areia. Lá naquela época não tinha luz praticamente nenhuma, não tinha quase nenhuma construção, era um lugar muito especial. E foi quando eu realmente comecei a minha busca espiritual, né? E quando nos reencontramos, eu vi que ele também tinha embrenhado por esse caminho, estudando essa literatura que a gente vai falar muito sobre ela hoje. Foi realmente um prazer, como é hoje, também é um prazer estar aqui com vocês. E hoje o tema que foi escolhido, já está aí? Já. Na verdade é um tema muito... São 3 em 1, né? A gente vai falar sobre 3 coisas bem interessantes. Sobre esse livro que a gente estava mencionando, Bhagavad Gita. Alguém aqui já ouviu falar em Bhagavad Gita? Sim? Alguém já leu Bhagavad Gita? Bom, já ouviram falar pelo menos aquela música do Raul Seixas, Gita, Gita, lembra, né? Que eu sou a luz das estrelas, isso é uma parte da Gita, né? Capítulo 10, que Krishna fala, ele se revela como sendo várias coisas, não como a placa de contramão que o Raul Seixas fala, o sangue dourado do vampiro, isso não tem, isso foi uma viajada dele, né? Mas uma boa parte está lá na Bhagavad Gita. Então nós vamos falar sobre esse livro, vamos falar também sobre a era que a gente está vivendo, os tempos difíceis da era que é considerada a era do ponto de vista da espiritualidade mais difícil. E vamos falar um pouco sobre meditação, segundo a Bhagavad Gita, e vamos praticar a meditação aqui, mas é uma meditação dinâmica, alegre, né? Que é praticada através do canto dos mantras. Então a gente vai ter que falar sobre esses 3 temas. Então vamos começar. Alguém vai... Isso, vamos começar a falar. Pode? Mais umzinho. Isso. Vamos falar desse livro Bhagavad Gita. Eu tenho aqui uma cópia. Professor, me diga um número de 1 a 12. Rápido. 10. De 1 a 30. Rápido. 25 de outubro. Quem nasceu mais perto de 25 de outubro vai ganhar esse livro. Alguém nasceu próximo? Alguém de outubro? Que dia? 26. 26? Então ganhou. Pode pedir os caras aqui que já ganhou. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Sandra? Cecília. Vem cá, Cecília, né? Vem buscar então, você ganhou, tá? Bhagavad Gita. Tá tímida, Cecília? Então, Bhagavad Gita é um livro que tem 5.000 anos, apesar de estar bem conservado, né, para 5.000 anos, né? A edição dela é um livro escrito na língua mãe, a língua sânscrita. E essas 2 palavrinhas, Bhagavad Gita, são interessantes. Gita significa canção, ou poema, e Bhagavat, relativo a Bhagavan. Bhagavan dá a ideia de uma divindade, né? Vocês também já devem ter ouvido falar do Avatara, pelo menos o filme já ouviram. O Avatara é uma divindade que desce do mundo espiritual e vem a esse mundo
trazer uma mensagem, né? Para nós ocidentais, não é uma coisa tão difícil de entender, porque a figura de Jesus é muito conhecida, né? Jesus não era uma pessoa comum, como nós chamamos de uma alma condicionada. Ele veio e ele desceu e trouxe informações que são extremamente valiosas, né? Porque a ideia é que quando um avatar desce, ele traz consigo informações que a gente não teria nenhuma capacidade de acessar por conta própria. Até porque nós estamos numa condição limitada, né? Mesmo do ponto de vista material, a busca pelo conhecimento, ela é limitada. Nossos sentidos são limitados, nosso intelecto é limitado, nós temos vários, assim, defeitos e condicionamentos, né? Na verdade, as escrituras, até para se auto-explicarem, elas deixam bem claro que todos nós, enquanto almas corporificadas, eu vou explicar o que significa isso, nós somos incapazes, então, de ter um conhecimento absoluto. A ideia é que podemos citar todo esse mundo aqui, né, como uma combinação de duas energias. A energia material, que é considerada uma energia inferior, assim como a gente pode usar como exemplo esse pedestal, né, que é só matéria, não tem consciência, não tem vida, só matéria. E uma outra energia que dá vida à matéria, que dá sentido à própria existência, que é a energia espiritual, que é exatamente a consciência. E nós mesmos somos o melhor exemplo disso. Nós somos agora a consciência que habita dentro de um corpo que é feito de energia material, né? Então essa influência da matéria, esse veículo, né, biológico, ele não permite que a consciência se projete como ela é, na sua condição original, né? A gente pode usar o exemplo das luzes aqui. As luzes são brancas, mas se você colocar um papel celofane, por exemplo, azul, aí o brilho vai ser azul, vermelho, o brilho vai ser vermelho, verde, por aí vai, né? Então, todos nós, enquanto seres, assim, divinos, enquanto consciência, como nesse exemplo, somos puros, somos brancos. E aí a cobertura corpórea, o ego, a mente, toda essa máquina biológica interfere. E a gente agora manifesta uma personalidade que é limitada, é defeituosa. A gente está aqui tentando entender a vida, nos entender, e temos muitas dificuldades com isso, né? Então a ideia é que, mesmo materialmente falando, como eu estava dizendo, o conhecimento ele está sempre sendo obtido de forma limitada. Hoje nós aprendemos alguma coisa, um cientista apresenta uma teoria, comprova, uma nova geração faz um ajuste, depois vem uma outra geração. Nunca o conhecimento é completo e absoluto. Mas existe, segundo a visão do hinduísmo, essa literatura, que é considerada a palavra-chave usada em sânscrito, é Apaurushaya, que não é de uma fonte material, não é um conhecimento obtido através de um esforço, diríamos assim, empírico ou ascendente, que você conta com uma experiência direta partindo da sua condição limitada. É um conhecimento que você recebe e que depois sim você tem que comprovar, você tem que praticar, tem que realizar, tem que, como qualquer ciência, obter uma experiência direta, uma comprovação. Mas a fonte do conhecimento, ela é considerada transcendental, que é justamente o avatar que desce, né? Então, Bhagavat significa exatamente isso, relativo a Bhagavan. Bhagavan significa uma divindade, e essa divindade, Krishna, que falou a Bhagavad Gita, além de ser uma divindade, como eu mencionei, Cristo, né, também foi uma personalidade histórica, viveu na Terra por um período, por 125 anos, e executou atividades completamente sobre-humanas. Não sei se alguém aqui já assistiu o filme Mahabharata, que é muito conhecido,
Tem um filme de um diretor inglês, Peter Brook, que é muito famoso. Ele fez assim, um teatro que depois se transformou num filme. Eu me lembro de estar na Índia, por exemplo, que vocês sabem, a Índia, a presença humana é muito forte, né? Muito marcante, tem gente o tempo todo, em tudo quanto é lugar. Aí um belo dia eu estava na Índia, e a Índia estava vazia, parecia final de Copa do Mundo. Não tinha ninguém na rua. O que está acontecendo? Mudou a Índia. Aí fui ver, estava passando uma versão nova da Bhagavad Gita, desse livro Mahabharata, no qual o Bhagavad Gita está inserido, que é algo tão fantástico, um épico, tão impressionante, que quando você começa a ler, você não consegue parar. É uma novela, assim, muito impressionante, né? E nesse momento, nesse período que Krishna viveu na Terra, aconteceram coisas muitíssimo impressionantes que estão registradas nesse livro. E talvez a coisa mais impressionante foi exatamente o diálogo transcorrido entre ele e um guerreiro chamado Arjuna, né? Isso, além de ser um fato histórico, tem também todo um simbolismo da batalha, que é a batalha que a gente trava também com a gente mesmo, né? Com as nossas fraquezas, com os nossos limites, com as nossas paixões. Então esse guerreiro Arjuna, ele representou, na verdade, a nossa condição, e foi num momento, como eu disse, há 5.000 anos, que marcou o final da era anterior à atual era. A atual era se chama Kali, e dentro de um ciclo de eras, como as estações do ano: primavera, verão, outono, inverno. Então existe Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. 4 eras que vão se repetindo, né? E a era atual, a era de Kali, seria como o inverno cósmico, a era mais difícil, a era na qual, pelo menos do ponto de vista espiritual, para quem está tentando buscar esse autoconhecimento espiritual profundo, é muito difícil, porque a atmosfera dessa era ficou muito sobrecarregada de uma influência bastante negativa, porque nossos sentidos são extremamente, assim, qual termo técnico, são estimulados, né? Ninguém aguenta. Para quem pôde ver a chegada, por exemplo, dessa tecnologia, da internet, coisas parecidas, ninguém se preparou para tanto bombardeio, ninguém se preparou para filtrar tudo isso. No final das contas, muitas coisas indesejáveis se alojam dentro da nossa mente, povoam a nossa mente, muitos entulhos. E aí, quando você tenta praticar uma meditação, tenta se aprofundar, tenta se esvaziar, tenta se acalmar, a dificuldade é muito maior. Porque, como nós dissemos, os sentidos são muito, né, agitados. E é interessante porque dentro da literatura védica, que eu estava explicando que esse conhecimento é considerado assim infalível, porque ele veio de uma fonte transcendental. Agora, esse conhecimento, antes de entrar no Bhagavad Gita e falar um pouquinho só mais dos Vedas, esse conhecimento ele é considerado atemporal, ele é um conhecimento que sempre existiu. Ele, em outras eras, ele foi mantido numa tradição oral, de mestre para discípulo. Não havia necessidade de se documentar. Essa necessidade passou a existir quando essa atual era começou, 5.000 anos. Então, assim como a língua tem 5.000 anos, o sânscrito, que é considerada a língua mãe, tem 5.000 anos, justamente por conta do início da era. E isso não é visto como um avanço da sociedade, pelo contrário. A escrita demonstrou a necessidade de se registrar um conhecimento para que ele não se perdesse. Tanto é que você pega assim, uma literatura original dos Vedas, tem várias palavras dos Vedas. A gente veio no carro falando sobre Shraddha, que é uma palavra de difícil tradução, a palavra Dharma, a palavra Prakriti, a palavra Atma, a palavra Purusha. Você não vai encontrar um equivalente em nenhuma língua atual dessas palavras. Você tem que explicar, né?
como o professor Rubens fez um livro falando do que? Shraddha, de uma palavra praticamente. Então, isso mostra que a sociedade tinha um nível cultural muito mais elevado e que hoje em dia, né, a gente pode ver pelas músicas, que a gente infelizmente tem que ouvir, assim, a cultura, né, a mentalidade foi decaindo, né? Então, a literatura toda védica, que foi compilada, como eu estava explicando, é um conhecimento atemporal, sempre existiu. E você pode me perguntar, mas o que é essa literatura védica? É só Bhagavad Gita, só Mahabharata? Não, primeiro tem os 4 Vedas originais, Rig Veda, Atharva Veda, tem o Samaveda e o Yajurveda, e cada um desses livros são volumes e volumes e volumes de literatura, que nem caberia numa sala como essa. Além disso, tem os Puranas, que são muitos Puranas, tem as Upanishads, que são 108, além do Mahabharata, Ramayana, Itihasas. É uma literatura enorme, que nós não teríamos a menor chance de ler, de estudar, de extrair assim, a essência, até porque uma das características da atual era é que a duração da nossa vida, segundo os Vedas, diminuiu. Em outras eras as pessoas viviam muito mais, inclusive para quem já leu a Bíblia sabe disso, né? A Bíblia fala que as pessoas viviam muito mais tempo. Então, a partir de 5.000 anos, houve uma mudança no mundo, devido a muitas influências externas, e a gente passou a viver menos. E não só isso, o próprio fator tempo, ele mudou a forma de atuação. A gente vê que o tempo hoje virou um artigo de luxo, ninguém tem tempo para nada, tudo é muito, né? O tempo é a mesma coisa, ele marca igual, mas a sensação é outra. E a cada ano parece que tudo fica mais difícil, né? É uma sensação. Isso é porque essas influências externas criam uma paixão que a gente realmente não consegue lidar com a natureza de uma forma adequada. A gente vê que a literatura védica tem uma porção da literatura chamada Ayurveda, a parte da medicina, que explica que todos nós já nascemos com um número prescrito de batidas cardíacas. Isso é uma questão kármica, que a gente pode falar sobre isso depois, né? Ou até com um número prescrito de respiração. Só que o estilo de vida moderno só serve para acelerar isso. Isso vai tirando, né, assim, a nossa longevidade. Então, isso é muito forte. Se a gente for ver os yogis que ainda hoje em dia vivem na Índia por muito tempo, eles têm uma vida super tranquila, uma respiração super pausada, eles têm uma condição de vida muito mais, o que é chamado de sáttvica, que é no modo da bondade, né? Que é uma frequência muito diferente da frequência que nós vivemos numa cidade grande, por exemplo, né? Então, de toda essa literatura védica, se a gente tentasse ler, a nossa vida não seria suficiente para isso. Inclusive, tem uma passagem muito interessante num dos Puranas, chamado Bhagavad Purana, que no final da era de Dwapara, que é a era anterior à atual, que os maiores sábios, os principais pensadores do planeta se reuniram numa floresta chamada Naimisharanya. E tinha um grande porta-voz, um grande mestre, muitíssimo erudito, ele era um vidente, né? E se reuniram em torno dele e fizeram várias perguntas sobre a atual era, o que iria acontecer com essa era. E um verso muito interessante, em sânscrito, eles disseram: Prayena Payusha Shabhya Kalo Asmin Yuge Janaha Manda Sumanda Matayo Manda Bhagyahi Upadrutaha. Isso é sânscrito, eu sei que vocês entenderam tudo, mas eu vou traduzir, ainda assim. Eles disseram o seguinte: a era de Kali está chegando, Prayena Payusha Shabhya Kalo Asmin Yuge Janaha. E o primeiro sintoma, que é o que eu disse, a duração de vida das pessoas vai diminuir. Yuge Janaha manda, as pessoas vão ser um pouco preguiçosas. Falaram isso da gente.
estão falando do ponto de vista espiritual. Não que manda significa simplesmente preguiça, mas significa que as pessoas vão estar muito esgotadas, né? E hoje em dia a gente vê isso, as pessoas falam, poxa, eu dormi 8 horas e acordei cansado, emocionalmente esgotado, né? E aí entra um exemplo que eu gosto muito, que é dado nas Upanishads, que compara o nosso corpo com uma carruagem. Esse é um exemplo antigo, então se fosse hoje talvez falaria sobre veículos mais atuais, mas a carruagem é muito bom, que é uma carruagem, corpo, que ela é arrastada por 5 cavalos. Quais são os 5 cavalos? O que você acha? Quais são os cavalos que arrastam a nossa carruagem? Pega mais água. Os 5 sentidos: visão, tato, paladar, audição e olfato, né? Você vê que, obrigado, é como assim, um veículo com 5 cavalos de potência, né? Tem várias potências de cavalo, mas o cavalo, os sentidos são exatamente como cavalos, porque assim como um cavalo não consegue ficar quietinho, ele tem uma energia, ele é muito ativo, ele tem essa, né? Às vezes você passa assim no Aras, por exemplo, tá o cavalo correndo sozinho, ele não consegue ficar parado, é a natureza dele. Então os sentidos são assim, são muito ativos. Os sentidos arrastam a nossa carruagem. Aí nesse exemplo, o que seria a mente? Quem quer chutar? Que é bom chute? As rédeas. A mente está ligada aos sentidos. A mente, por exemplo, ela não tem contato com esse mundo diretamente, ela depende dos sentidos. A mente, ela está aqui, né? Está ali dentro, confinada. São os sentidos que trazem as informações para a mente. Aí sim ela pode processar, né? A mente, ela tem funções importantes. Inclusive ela é comparada a um espelho, porque ela tem um poder reflexivo, que é pensar, sentir e desejar. Todos os pensamentos, todos os sentimentos e todos os nossos desejos, eles estão sob a jurisdição da mente. Então a mente ligada aos sentidos como as rédeas, né? E depois tem o cocheiro dessa carruagem. Quem quer chutar? Você está ruim de chute aqui, hein? O que seria o cocheiro? Inteligência, né? Que é o discernimento, o poder de você dirigir, né? Você alinhar os cavalos, né? E finalmente o eu verdadeiro, que é chamado de Atma, essa centelha, não é nem a carruagem do corpo, não é obviamente os cavalos dos sentidos, não é a rédea, não é o cocheiro. O eu é só o passageiro nessa carruagem. Olha que interessante, né? Nós estamos aqui com um passageiro de passagem. Talvez ficaremos dentro desse corpo quanto tempo? Sendo muito otimista, 100 anos. Muito otimistas, né? Mas o que são 100 anos, né? Se a gente entende e aceita que esse eu é eterno, esse eu, essa centelha é um elemento eterno, ou seja, nunca... O passado não teve começo, sempre existimos. O futuro nunca vai acabar, sempre existiremos. Pelo menos é isso que as escrituras que nós estudamos apresentam, né? Que o eu verdadeiro é eterno. Então viver dentro de um corpo por um período de 100 anos é um piscar de olhos em relação à eternidade. Não é nada, né? Você... Pois não? Quantas outras espécies? O que tem? Também. Todas as espécies estão dentro de uma carruagem, só que são veículos com características diferentes, né? É como, por exemplo, nós como seres humanos podemos estar pilotando uma bicicleta velocípede, lembra do velocípede? Das antigas, né? Ou podemos estar pilotando um foguete,
podemos estar pilotando uma Ferrari, um caminhão. Assim, o motorista pode ser o mesmo, os veículos mudam. Então a visão que a Bhagavad Gita passa é que todo ser vivo, ali dentro tem esse Atma, essa centelha divina, que não é diferente, não é que o Atma do cachorro é diferente do Atma que está no ser humano. A diferença é só o corpo. Tanto é que nós tivemos um corpinho de bebê. Enquanto bebês, mal nos comunicávamos, né? Nem fazíamos nossas necessidades básicas. E à medida que o corpo se desenvolveu, a gente pôde manifestar mais consciência. Então, a mesma Atma que num corpo de bebê engatinha, num corpo de adulto pode filosofar, num corpo de pássaro pode voar, num corpo de peixe pode nadar, num corpo de cachorro, sei lá, vai latir. Então, os veículos são diferentes, mas ali dentro tem essa consciência que eu falei, essa energia espiritual que dá vida à matéria. Então, vamos chegar lá. Vamos voltar à carruagem, né? Então, nós temos várias ferramentas. Assim, esse Atma, dentro dessa máquina biológica, conta com várias ferramentas. Os sentidos têm suas funções de perceber o mundo, de trazer as informações, como eu disse, para a mente. A mente tem a função de pensar, sentir e desejar. E a inteligência é o poder de discernimento, você aceitar ou rejeitar as propostas que a mente faz para você. Se você tem um conhecimento, uma pessoa ética, uma pessoa que está numa frequência mais espiritualizada, você vai rejeitar certas propostas e aceitar outras propostas, e todo mundo, baseado no seu nível de experiência, de contato com esse mundo, vai fazendo as escolhas, né? Temos esse livre-arbítrio. Por isso, quem pratica yoga, não sei se alguém aqui pratica yoga, além do professor Nilo, Patanjali, que é um grande codificador do yoga, ele escreveu o Yoga Sutra, ele começa falando da importância de yamas e niyamas, que yamas significa você autocontrole, você deixar de fazer certas coisas, e niyama significa você começar a fazer certas coisas, passar a fazer certas coisas. Aí só fazendo um link com o que eu estava falando sobre a Bhagavad Gita, sobre esse diálogo, e depois eu volto na carruagem, né? Essa grande batalha que aconteceu há 5.000 anos, na qual houve esse diálogo, como eu expliquei também, é uma batalha que existe dentro da gente, e é dito que ela aconteceu na era anterior, que foi a terceira era, a atual era é a quarta, né? Então, o que as escrituras explicam é que existem duas naturezas, a natureza divina e a natureza impiedosa. Elas fazem parte desse mundo, e que na primeira era essas duas naturezas viviam em planetas diferentes, na segunda era passaram a viver no mesmo planeta, na terceira era na mesma família. Então esse diálogo aconteceu numa batalha que dividiu o mundo em dois grupos que eram parentes, entende? Eram os Kurus e os Pandavas. E na atual era, essas duas naturezas existem dentro de cada um de nós, e a batalha se tornou interna. Isso é tanto verdade que até os índios falam sobre isso, que quando um índiozinho nasce, tem dentro dele dois lobos lutando, né? O lobo divino e o lobo demoníaco. E aí pergunta qual é o lobo que vai ganhar essa batalha, e a resposta do cacique é o lobo que você alimentar mais. Então nós temos essa liberdade ou de alimentar um lado ou de alimentar o outro. Por isso que Patanjali fala sobre yamas e niyamas. Yamas significa parar de alimentar o lobo mau, né? Não violência, não roubar, não promiscuidade, várias características. E depois de yama, alimentar o lobo bom, estudo dos Vedas, a austeridade, certas características, né? E a austeridade, que é a retidão de você aceitar uma disciplina, tem tudo a ver com a ideia da sua pergunta da inteligência, porque uma pessoa austera,
uma pessoa inteligente, uma pessoa que consegue exercer controle sobre a sua mente. Porque a mente, ela vai te fazer qualquer proposta. A mente, inclusive, ela se chama mente, porque ela mente. Ela nos engana o tempo todo, né? E a primeira mentira, grande mentira, é a gente achar que é essa máquina biológica, que a gente é esse corpo, né? Que nada mais é, como falamos, um veículo. Isso tem que ser bem entendido. Porque se a gente acha que nós somos esse corpo e a nossa vida vive em função de satisfazer as demandas desse corpo, aí é complicado, né? Porque dificilmente a gente vai progredir de fato, a gente vai acabar assim envolvidos, né? Numa vida hedonista e sem nenhum tipo de autocontrole. Então a inteligência, ela tem esse papel de aceitar ou rejeitar, ela tem que discriminar, por isso que ela é uma ferramenta muitíssimo valiosa. Agora, para que a inteligência cumpra bem o seu papel, a inteligência precisa de conhecimento. Por isso que dentro do yoga existe o que é chamado de Svadhyaya, que é você buscar esse conhecimento espiritual, você se armar desse conhecimento. Porque uma pessoa pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma pessoa que faz um uso terrível da sua inteligência. Porque a inteligência é relativa, né? A inteligência é como nossos olhos. Nossos olhos podem enxergar muito bem, mas se todas as luzes se apagam à noite, por exemplo, mesmo com olhos bons, você não enxerga nada. Você precisa de luz. Além de olhos, você precisa de luz. Então, além de inteligência, nós precisamos de conhecimento, porque tem pessoas que fazem o uso terrível da inteligência. Então, sem inteligência não fica nada, né? Me lembro que uma vez minha mãe me chamou, estava passando no Fantástico uma experiência com um ratinho, que eles davam uma injeção no ratinho e o ratinho ficava mais inteligente. Ele distinguia cores, coisas assim. Minha mãe perguntou: e aí, o que você acha? Eu falei: olha, legal, né? Mas é perigoso você dar essa injeção em pessoas do mal que vão ficar ainda mais inteligentes. Eu quero ver uma injeção que se aplica na pessoa, ela se torna uma pessoa piedosa, uma pessoa boazinha e deixa de fazer o mal. Essa que é a grande injeção, né? Porque ser inteligente não quer dizer nada, né? Temos que ter a luz do conhecimento para discernir de forma correta. Então esse exemplo da carruagem é muito bom porque ajuda a gente a entender o significado da meditação, o significado do yoga. Não é uma coisa subjetiva. Vamos imaginar você numa carruagem que cada cavalo está indo para um lado, as rédeas estão soltas, né? E o cocheiro está dormindo, e você é passageiro nessa carruagem. Cada cavalo está indo para um lado, você está à beira de um precipício. Então, poxa, o que nós devemos fazer numa situação dessa? A primeira coisa é acordar o cocheiro, né? Acordar o cocheiro para que ele assuma as rédeas, alinhe os cavalos e faça com que essa vida seja uma jornada auspiciosa, né? Então isso é uma coisa objetiva, não é uma yoga, uma viagem, uma meditação. Não, é você realmente passar a controlar mesmo a sua existência, né? Então tudo isso é explicado na Bhagavad Gita. Eu citei um verso em sânscrito que dizia que o primeiro sintoma da era de Kali é que as pessoas teriam uma duração de vida menor, e depois o segundo é que as pessoas seriam preguiçosas ou não teriam muita energia por conta desse exemplo que eu dei. Imagina, os sentidos estão tão agitados que a gente gasta praticamente toda a nossa energia só para acalmar a nossa mente, nossos sentidos e satisfazê-los. Depois a gente não tem mais energia para nada, né? Para viver, para fazer as coisas. A vida é uma luta constante. Você acaba ficando esgotado de tanta pressão externa. Por isso se fala tanto em estresse, em depressão, em bipolaridade, em ansiedade, porque ninguém se preparou para lidar com tanta pressão, né? Então isso foi previsto na era de Kali. Além da duração de vida reduzida, as pessoas teriam muita dificuldade de buscar algo profundo
manda, e Sumanda Mataiô. As pessoas, segundo esse verso de 5.000 anos, seriam facilmente desencaminhadas. E a gente vê isso a cada dia, assim, caminhos espirituais, assim chamados espirituais novos. Cada um inventa a sua própria religião, como se a gente pudesse inventar um caminho, né? No Brasil, quantas garagens por dia não se transformam numa nova igreja com nomes altamente criativos, né? Todo mundo inventa, né? Mesmo no mundo do yoga, ou mesmo no mundo da espiritualidade, tem muita invenção. A gente estava falando sobre isso no carro. Às vezes a pessoa pega um pouquinho dos Vedas, mistura com psicologia, pega um chazinho, não sei do que, mistura com Tantra e faz uma confusão, dura 2 anos, se torna famoso, depois quando vai ver que caiu com a discípula e não sei o que. Então, hoje em dia, todo mundo compra gato por lebre, não tem essa tradição espiritual. E é fácil de entender isso, por exemplo, se você quer se tornar um bom médico. Poxa, né? Eu sei que na UFRJ tem uma graduação fantástica de medicina, formou centenas e milhares de bons médicos, é uma universidade respeitada, vou estudar lá. Ah não, lá na esquina abriram uma faculdade nova de medicina, não sei se o diploma vale, não formou nenhum médico, mas eu vou lá estudar lá. Qual a lógica, né? Então, assim, para qualquer profissão você precisa de garantias. Quando você fala em meditação, quando você fala em yoga, quando você fala em espiritualidade, você também precisa disso. Espera aí, eu vou participar de uma escola que... Qual é a história dessa escola? Formou pessoas com características que eu quero desenvolver, pessoas autocontroladas, tranquilas, desapegadas, que servem ao mundo, que são pessoas felizes, ou são pessoas frustradas, confusas, né? Então, Sumanda Mataiô significa isso, que eles previram, poxa, na era de Kali as pessoas não vão ser muito sérias para buscar realmente um conhecimento garantido, tradicional. Sumanda Mataiô, Manda Bhagya, outra característica, as pessoas na era de Kali vão ter um karma muito difícil. O karma geralmente é medido por 4 coisas: Jama, Aishwarya, Shruta e Shribhir. Jama é família. Família é karma. Mas a palavra karma não significa uma coisa negativa. Mas é um karma, né? Você nascer em uma determinada família, isso é um karma. Que pode ser um karma excelente. Nascer numa família de pessoas éticas, honestas e estruturadas e piedosas, poxa, te coloca lá na frente. E o contrário disso, né? Também a gente vê muito. Na era de Kali, o nascimento, ou cada vez mais a gente vê que as famílias não estão estruturadas, a pessoa não tem uma referência assim muito forte, a coisa está se perdendo, e eles previram isso. Então, Jama, Aishwarya, riqueza, a riqueza também é karma. Facilidades ou dificuldades com a parte econômica é karma. Shruta, inteligência, e Shribi, saúde ou beleza física. Essas 4 coisas: nascimento, inteligência, riqueza e saúde. Então, certas pessoas da era de Kali vão ter problemas kármicos e Upadrutaha. Acima de tudo, elas vão ter problemas emocionais muito sérios. O grandioso problema é a parte, né, emocional. Então eles se aproximaram nessa reunião que eu mencionei há 5.000 anos, nesse mestre, e falaram: e agora, o que vai acontecer nessa era? As pessoas vão estar numa condição muito difícil para buscarem autoconhecimento, se autorrealizarem, cumprirem com o propósito da vida humana, que é você escapar do que é chamado de samsara. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, os budistas usam também, né? Que é o ciclo de nascimento, velhice, doença e morte, que nós caímos como uma roda. Segundo as escrituras védicas, estamos há algumas vidas nessa já.
Segundo a Bhagavad Gita, no momento derradeiro, o nível de consciência que nós desenvolvemos vai determinar o nosso próximo nascimento. Essas 4 coisas que eu mencionei. Ou seja, nós nascemos atualmente nessa atual condição porque trouxemos uma bagagem de outras vidas que nos colocou nessa condição, né? E agora estamos refazendo as malas, né? Preparando para nossa próxima vida. Só que esse ciclo de nascimento, velhice, doença e morte, uma hora tem que parar. Não adianta cada vida a gente assumir um personagem novo e ficar tentando, né, ser feliz através de um personagem que nós não somos, né? Então isso aqui é uma grande ilusão, né? Então ninguém é um homem, uma mulher, um brasileiro, um carioca, um patrão, um empregado. Isso aí é apenas uma cobertura do eu verdadeiro. O eu verdadeiro é uma centelha, né? Segundo a filosofia do Yoga, do Vedanta, esse eu verdadeiro, que é chamado de Atma, tem 3 atributos que são totalmente transcendentais e distintos da matéria. Esses 3 atributos são eternidade, Sat, consciência plena, Chit, e bem-aventurança completa, Ananda. Ou seja, o eu que habita dentro de nós, que é o que nós somos, é eterno, pleno de consciência e de bem-aventurança. Mas dentro desse corpo, sob a influência da matéria, dessa energia material, e interagindo com essa energia ilusória, a gente perde isso, né? E a gente, na verdade, está buscando isso, porque eu costumo dizer isso. Se eu passar aqui um papel e uma caneta e pedir para todo mundo colocar os desejos, né, que todo mundo aqui tem, aparentemente vão surgir dezenas, centenas de desejos, mas na verdade nós só temos 3 desejos, se você analisar filosoficamente, que são essas 3 coisas: Sat, Chit, Ananda. Queremos existir sempre, queremos ter consciência plena e queremos ser felizes. Isso é isso que a gente quer. Agora a gente apresenta um sem fim de metas ou de desejos, porque a gente acha que a gente vai alcançar isso, né? Mas no final das contas queremos ser felizes, ser conscientes e queremos existir eternamente. E essas 3 coisas fazem parte do nosso eu. Nós somos isso, só que enquanto acreditamos que somos o corpo e vivemos em função do ego, a gente busca essas coisas fora de nós mesmos. A gente fica buscando a solução fora e a gente se afasta daquilo que a gente está procurando, que está dentro da gente. Por isso existe a meditação. E o próprio verbo meditar, que vem do latim meditare, são 2 palavras. Med significa centro, e tare é voltar-se. É você voltar para dentro de você, né? Você se autoconhecer, se autoconscientizar, se autorrealizar, para depois atingir então o que a gente estava falando, esse moksha, que é você escapar desse ciclo de nascimentos e mortes, não precisar mais nascer aqui. Porque nascer aqui significa que você nasce, você está sujeito a várias coisas, no mínimo a envelhecer, adoecer e morrer, uma e outra vez. Então é uma condição que é incompatível com o eu verdadeiro. Em relação a outro planeta, como isso é considerado em relação a outro planeta? Vocês ouviram aí atrás? Ele perguntou em relação a outros planetas. Então, dentro da cosmologia védica, porque a filosofia védica ou a literatura védica não fala só sobre vida espiritual, fala sobre tudo. Medicina, astrologia, cosmologia, política, sociologia, tudo que você imaginar. Não existe um ramo de conhecimento que não exista na literatura dos Vedas, está tudo lá. Então a parte da cosmologia também é muito interessante, que mostra que o mundo material ele é dividido em 3, ou seja, existem planetas considerados superiores, planetas considerados intermediários
em planetas considerados inferiores. E essas diferentes condições de vida, assim como tudo nesse mundo, tudo está ligado ao que a Bhagavad Gita chama de gunas, que são 3 modos. Vou tentar explicar isso, né? Eu já disse no início que nós somos a consciência, a energia espiritual, estamos dentro de um corpo, estamos interagindo com essa energia material, que é chamada de Maya, a ilusão. E da interação com essa energia material, a gente recebe 3 tipos de influência. A mais densa se chama tamas, que é a ignorância, que torna uma pessoa assim, sem atividade, uma pessoa indolente, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa impura, uma pessoa suja, uma pessoa não confiável, uma pessoa mentirosa, adicta a drogas, ao sono excessivo, né? Depois tem a paixão, que é outro modo, que a pessoa é muito ativa, mas ela é muito ansiosa também, e ela vive em muita dualidade, né? Ela ama, ela odeia, ela fica eufórica, depois se deprime, e a paixão não mantém a pessoa por muito tempo. Uma pessoa, geralmente, no modo da paixão, sente a necessidade de beber, de se intoxicar para falsamente encontrar um certo alívio. Ela não aguenta ela mesma. A paixão é assim, né? E existe um modo superior, que é sattva, a bondade. Uma pessoa tranquila, autocontrolada, compassiva, que perdoa, que leva uma vida pura e que lida com esse mundo de uma forma diferente, se relaciona com as pessoas de forma diferente, quer servir. Na paixão você quer explorar. Você pode até querer servir, mas você quer ter muita expectativa. Na ignorância você só quer explorar. Na bondade você está tão satisfeito com você mesmo que você quer servir. Porque você vê uma pessoa na paixão, ela quer ser servida, é o contrário. E uma pessoa que sente a necessidade de ser servida, ela demonstra uma fraqueza, demonstra que ela está incompleta, ela está faltando algo. E uma pessoa que sente até a necessidade de servir, isso mostra que ela está mais do que plena, ela está transbordando, né? Ela está querendo oferecer, né? Que mostra uma força espiritual isso. Então, eu expliquei isso para explicar o quê? Que nos planetas celestiais superiores, ainda que materiais, a predominância é o modo da bondade. Os planetas intermediários, da qual a Terra faz parte, a predominância é a paixão. As pessoas são egoístas, elas querem a qualquer custo satisfazerem seus desejos, né? E o problema da paixão é que muitas vezes empurra a pessoa para a ignorância. De tanta cobiça, de tanta competição, de tanta ansiedade, ela acaba sendo uma pessoa não ética, não honesta e coloca o pé pelas mãos, né? E planetas inferiores, dentro do cosmos, são influenciados mais fortemente pelo modo da ignorância. Agora, esses 3 modos existem em todos nós. Todo mundo, não tem uma pessoa nesse mundo que está livre desses modos. Algumas estão mais da bondade, mais da paixão, ou mais da ignorância, ou em alguma fase da vida nós manifestamos, né? Tudo depende muito da associação, do meio ambiente, do convívio social. Então, isso nós falamos também, que na era atual é muito sobrecarregada de ignorância, de paixão, e cria uma condição que uma pessoa se situar no modo da bondade é muito difícil. Viver numa cidade grande com tanta... é difícil, né? Por melhor que ela seja. O modo da bondade é viver no campo, com uma vida tranquila. Me lembro, há 40 anos, quando eu iniciei minha vida de monge, né? Me lembro que veio um mestre indiano palestrar aqui no Rio, e uma pessoa falou: eu gostei muito da sua palestra, o que eu faço? Eu quero dar o primeiro passo na minha vida espiritual. Aí esse mestre falou: é muito fácil, você abre a janela da sua sala e joga fora a televisão. Isso na época que era a televisão, né? Hoje em dia tem que jogar muito mais coisa fora, né? Mas é assim, às vezes a gente se distrai demais, né? A gente acaba permitindo
que muita loucura entra dentro da gente, né? Então, a cidade moderna faz você achar coisas absurdas como totalmente naturais, normais, loucuras, né? Isso é uma vida muitas vezes em vão mesmo. Então, respondendo a sua pergunta, é isso, que planetas superiores, as pessoas têm um karma muito melhor. Planetas intermediários, um karma médio. E planetas inferiores, um karma muito difícil. Agora, o karma humano, num sentido, ele é melhor do que o karma de você viver num planeta superior. Porque no planeta superior você fica feliz, estou feliz, tá legal, tá tudo bem. Você não vê a necessidade de buscar a espiritualidade. E você não percebe que sutilmente seu bom karma está acabando e depois você vai ter que nascer aqui de novo. Então a meta não é melhorar o karma e nascer num planeta superior. Ou mesmo aqui, numa família incrível, com muita riqueza, beleza, poder, fama. Porque o karma acaba. E o karma também, às vezes uma pessoa com bom karma se torna muito orgulhosa. E, por exemplo, entre os ateístas, você não vai encontrar uma pessoa ateísta que não seja muito intelectual. Os intelectuais é que são ateístas, né? Que eles se acham muito superiores e querem compreender Deus com seu limitado intelecto e se tornam pessoas mais complicadas. É uma pessoa simples e não é assim. Então, às vezes o mau karma é até um bom karma, porque a dificuldade faz você buscar a vida espiritual, né? Time que está bom não se mexe, então se está tudo bem, ninguém vai, não vou cantar esse mantra aí, porque estou feliz, né? Vai me atrapalhar. Tem uma piadinha que eu, de vez em quando eu conto, fica meio sem graça, mas que fala do karma bom e do karma ruim, que diz que uma pessoa estava no interior, aí ia ter uma rinha de galo, 2 galos iam brigar, o galo branco e o galo preto. Aí o cara tinha R$1.000, falou, pô, vou apostar R$1.000, ganhar um dinheiro aqui, e perguntou para alguém da cidade, qual é o galo bom? Falou, o galo bom é o galo preto. Tá, então vou apostar R$1.000 no galo preto. Foi lá, botou R$1.000 no galo preto, aí teve a luta dos galos, o galo branco detonou o preto, matou o preto e ele perdeu todo o dinheiro. Pô, você falou que o galo bom era o galo preto, eu falei, o malvado era o branco. Que o malvado é que resolveu a história, né? Então o karma ruim faz você buscar a vida espiritual, né? Poxa, as coisas não estão dando certo. É um arranjo divino também isso, né? Que esse mundo ele tem um defeito de fábrica, que as coisas não dão muito certo por muito tempo. Sempre fica assim, algo faltando, né? E Bhagavad Gita mesmo fala no finalzinho que pelo menos em consciência material as pessoas nunca estão felizes, ou elas se lamentam por algo que elas tinham, mas que elas perderam, ou desejam algo que elas ainda não obtiveram, mas nunca está bom. Falta sempre algo, ou algo que eu perdi que eu tinha, ou algo que eu ainda não obtive, mas elas nunca podem viver o aqui e agora felizes. Em consciência espiritual, não. Você pode encontrar essa felicidade porque você não tem tanta expectativa material. Ontem nós estávamos num grupo de estudo e aí toquei nesse ponto que a Bhagavad Gita explica isso, que se a nossa felicidade depende de fatores externos, eu quero aquela pessoa, eu quero aquele clima, eu quero aquele veículo, aquela lancha, eu quero aquele saldo bancário, a mente ela atribui certos valores e estabelece uma ideia, eu quero aquilo, mas você não tem controle se você vai conseguir aquilo. Aquela pessoa talvez não queira, talvez chova no dia, né? Você não vai conseguir comprar aquele apartamento. Então, depender de fatores que estão fora do seu controle é realmente sinal atestado para viver em ansiedade, tanto para obter quanto para manter, porque é uma loucura, tudo é muito instável nesse mundo. Então nós podemos obter um tipo de autossatisfação, né, que é chamado Santosha no yoga, essa satisfação interna mesmo,
que independe de fatores externos, não que é necessário a gente estar desapegado das coisas materiais, isso não faz sentido. Tanto apego quanto desapego são duas, assim, paralelas, né? Você tem que lidar com tudo dentro de um contexto espiritual, dentro de um contexto de autoconhecimento. Às vezes a gente passa vidas tentando se assenhorear da matéria, tentando controlar tudo, desfrutar, e vivemos uma ansiedade enorme, depois mais vidas para poder largar tudo, até que chega uma hora você vê, poxa, não preciso nem me apegar e nem largar, eu posso usar tudo dentro de um contexto legal, muito mais simples do que eu pensava, né? Eu estava complicando tudo, querendo pegar tudo ou querendo largar tudo, podemos usar tudo. Essa energia que eu disse no início, que ela é material e ela é inferior, porque ela não tem consciência, mas essa energia ela vem de uma fonte divina e podemos fazer um uso maravilhoso. É como o ar-condicionado, você pode gerar ou calor ou frio, dependendo do ajuste, né? Então tudo é assim, podemos fazer um bom uso ou um mau uso. Não é que necessariamente podemos ou devemos estar completamente desapegados de tudo. Esse desapego é outro tipo de besteira. Uma pessoa totalmente desapegada é uma pessoa infeliz, né? Não tem apego a ninguém, não tem apego a nenhuma fruta, nenhuma música, nenhuma praia, nenhum livro. Coisa chata ser desapegado. O legal é você ser apegado a coisas positivas que te engrandecem, né? Que te façam despertar, que, sabe? Então, o apego ou o desapego são relativos, assim como assim, as facilidades materiais são bem-vindas dentro de um contexto. O que não pode é a gente achar que a meta da vida é simplesmente buscar as facilidades materiais, né? Como exemplo, imagine, agora tem uma empresa aérea nova no mercado, que tem um avião super confortável, você pode esticar bem as pernas, tem um espaço muito grande, né? Um ar-condicionado incrível, um serviço de bordo vegano, caprichado. Aí eu vou lá, poxa, fiquei encantado com essas informações, compro uma passagem só para viajar no avião. Não importa para onde, só para, né? Aí compro a passagem, a hora que eu vou embarcar, olho no meu bilhete, inferno. Bom, pelo menos a poltrona reclina bastante, eu vou esticar as pernas, vou comer bem, mas eu vou para o inferno. Que loucura! Então, hoje em dia, na era de carne, as pessoas dizem, qual é a meta? Não sei, mas eu quero ir bem, quero ir confortável. Eu quero, como meio, o conforto é ótimo, mas como meta é uma ilusão. Eu sei para onde eu vou num avião legal, eu quero ir da melhor maneira possível. Mas primeiro, eu tenho que saber onde eu vou, né? E isso na era atual ninguém considera. Infelizmente, ninguém está entendendo que, poxa, aqui é uma tão de passagem aqui. Né? Aqui, em muito pouco tempo, a gente vai ser convidado a se retirar e todos os relacionamentos ficam para trás. Se a gente considera, poxa, estamos aqui tantas vidas, já amamos e desamamos e brigamos e nos apegamos e sofremos, tudo isso passa. Como as estações do ano, tudo, né? Nós sofremos por perder coisas que nem são nossas. Tipo assim, como somos tolos, né? Sofre porque estou perdendo algo que nem é nosso. É uma ilusão muito grande. Então o conhecimento védico ele é muito importante porque muda, nos desperta, muda nosso paradigma. E como eu estava explicando, houve essa reunião, todo mundo preocupado, vai acontecer na era de Kali, perguntaram para esse grande sábio, e no final esse sábio disse, podem ficar tranquilos, que um avatar vai vir à Terra, que é Krishna, e ele vai resumir toda essa literatura que eu disse, os 4 Vedas, os Puranas e Vedanta Sutra, o Upanishad, tudo que nós precisamos saber, ele vai resumir num único livro, Bhagavad Gita. E vai fazê-lo de uma forma muito didática, porque é um diálogo entre ele e um discípulo que representa o nosso papel, Arjuna, que é uma pessoa que tem que lutar, mas que
está se sentindo fraco, quer desistir da vida, quer abandonar tudo, quer se entregar às suas fraquezas, que é muitas vezes o nosso caso, né? Muitas vezes exatamente a nossa condição, que é difícil e de fato, se uma pessoa quer evoluir, se ela quer progredir, ela tem que estar preparada a se tornar um guerreiro, porque quem não está sentindo que está praticando uma batalha contra o próprio ego, contra as suas próprias fraquezas, não está avançando. Porque todo mundo que está levando a sério essa vida sente que eu estou tendo uma batalha, que a batalha dentro de mim, as minhas próprias fraquezas, meu próprio ego e as consequências, né? Agora, quando a gente fala de guerreiro, a gente tem que falar de armas. Imagina um guerreiro sem armas. Aí entra Bhagavad Gita de novo. Esse livro, Bhagavad Gita, são 18 capítulos. E tem todo o primeiro capítulo, descreve um pouco o cenário histórico da batalha, e esse guerreiro Arjuna manifestando a sua fraqueza, querendo fugir da batalha, embora ele fosse o maior guerreiro de todos os tempos, nem podemos imaginar. Ele tinha armas divinas, ele era muitíssimo poderoso, né? Mas, ainda assim, no momento assim, mais importante, ele fraquejou e Krishna estava ao lado dele, e ele então reconhece que sozinho ele seria incapaz de resolver seus problemas, superar seus dilemas, né? E ele então pediu ajuda para Krishna. Krishna aceitou ele como discípulo e começou a orientá-lo, apesar de ele estar ali sofrendo numa lamentação enorme. Ele conseguiu sair daquela condição, porque ele olhou para o exército que estava na frente dele, que ele teria que confrontar, e ele ficou com muito medo daquilo. Ele só previa mal. Aí Krishna, como guru dele, falou: não, eu vou gostar, precisa ter um olhar diferente, existe uma outra forma de olhar para isso tudo. E começou a explicar a ciência do yoga para ele, que é o que a gente precisa. Às vezes ficamos desesperados, ficamos desestimulados, sem sentido na nossa vida, e precisamos de um conhecimento superior para a gente olhar para a nossa vida e falar: não, peraí, tem coisas muito legais, tem coisas muito positivas, né? Eu preciso só de armas, eu preciso me armar. E o yoga, a meditação, o próprio conhecimento transcendental são armas, né? São armas que você realmente pode usá-las e sentir que você está, na verdade, vencendo-se, né? Vencendo a si mesmo, internamente, as próprias fraquezas, né? E é interessante que a primeira coisa que Krishna fala na condição de guru do guerreiro Arjuna, ele diz: Asocyan anasotyastam pragyavadans chabashase gatasam anagatasam cha nanushochanti panditaha. Fala 4 vezes a palavra chanti, não shanti, chanti, que é lamentação, né? Ele fala, falando palavras sábias, você está se lamentando pelo que não é digno. Um verdadeiro sábio nunca se lamenta. Ele está sempre vendo, né, extraindo algo de bom. E às vezes eu brinco, né, e cito esse verso sério, dizendo que Krishna, como guru, falou para Arjuna: Arjuna, se Shia resolvesse alguma coisa, Sonrizal não morria afogado. Não adianta nada reclamar, né? Então a lamentação, né, é a influência principal de tamas, que é esse modo que eu mencionei. A gente precisa superar essa lamentação, e por isso existe, para essa era, a meditação mais assim recomendada é a celebração. A celebração é o antídoto da lamentação, e o cantar dos mantras é exatamente a forma de você colocar isso tudo para fora, né? Você se fortalecer. E o som tem esse poder de despertar, né? A gente acorda de manhã, geralmente despertador
Até onde eu sei é sonora, não tem despertador com pão de queijo assim, né? Cheirinho de pão de queijo. Então o som desperta, você, opa, né? Você acorda, né? E o que dizer quando você está cantando um som que é transcendental, um som divino, uma vibração sonora espiritual? Faz a diferença. Você sente isso. Porque a própria palavra mantra tem o significado tra, é a libertação, e man, da mente, é uma ferramenta, o mantra é um instrumento para libertar sua mente da lamentação, da ansiedade, porque, como eu disse, o eu, ele é pleno de consciência. Então, se a gente está experimentando ansiedade, tristeza, cobiça excessiva, depressão, isso não tem nada a ver com a gente. Isso são poeiras que se alojaram em torno da nossa mente que precisam ser removidas. Então o mantra entra para eliminar essa poeira, né? Para tirar essa cobertura e permitir que a gente manifeste a nossa verdadeira consciência. Me lembro de ter participado de um evento em Porto Alegre e eu citei um exemplo lá que nosso mestre citava, um exemplo interessante. Ele dizia que muitos corvos acabam se alojando no nosso coração, porque na Índia tem muito corvo, aquele pássarozinho que fica fazendo aquele barulhinho chato, né? Então ele falava do corvo da inveja, o corvo da luxúria, o corvo da ansiedade. Aí ele diz, quando você canta, bate palma e dança, esses corvos saem correndo, né? Eu citei esse exemplo na palestra, e no final uma menina bem novinha levantou a mão e falou, olha, queria fazer um depoimento, né? Eu estava muito mal, eu ia vir aqui hoje, mas eu cantei com vocês, estou super feliz, queria dizer que hoje o corvo da TPM saiu voando. Até o corvo da TPM sai voando, né? Aí tem que buscar essa luz, né? Temos que reagir, temos que ter uma atitude, né? Enérgica, né? E Bhagavad Gita ensina tudo isso. Ensina passo a passo, Sankhya, entender essa natureza, como eu disse, essa combinação de matéria, que é energia inferior com a energia espiritual superior. Ensina o que é yoga, ensina como superar a identificação corpórea exagerada, o que é jnana, o conhecimento. Na prática, qual é o resultado que esse conhecimento vai proporcionar e quais são os elementos mais importantes do conhecimento espiritual, autocontrole, tudo que a gente precisa saber passo a passo. A Bhagavad Gita vai ensinando até chegar ao ponto de falar sobre a devoção, que é o amor espiritual que está latente, que precisa irromper, que precisa despertar e que já existe dentro de todo mundo. Não é algo de fora para dentro. E no final das contas, trocando em miúdos, todo o sofrimento que a gente experimenta nesse mundo se deve a isso, que a gente não despertou esse amor. Não somos pessoas amorosas porque não atingimos o modo da bondade pura e não somos amados e não intercambiamos o amor, né? E enquanto não fizermos isso, iremos estar sempre insatisfeitos. Então, esse amor espiritual é o propósito último da meditação e a base da meditação. Por exemplo, quando alguém ama outro, vamos ao exemplo da mãe, que é um amor bem assim, clássico, né? Porque a mãe ama o filho, ela medita no filho o tempo todo, ela não precisa de nenhum subterfúgio. Quando você ama, você medita. Se você não ama, tudo bem, você vai precisar de algum processo, alguma ajuda, né? Mas quem ama, medita. Então, a meditação é o estado de consciência original, é o estado de consciência amoroso. Às vezes as pessoas querem, por favor, me ensina um processo de meditação, mas se você for estudar profundamente o yoga, a meditação é a cereja do bolo do yoga, yamas, asana, você faz um monte de coisa para poder meditar. Não adianta a gente ter um monte de loucura na nossa cabeça, vaidade, um monte de problemas e querer meditar. Meditar não é assim, né? Não é que eu vou meditar 15 minutos por dia, né? Não, meditação é um estado de consciência, segundo o capítulo 2 da Bhagavad Gita,
é um estado de consciência que você entende, a vida humana é para autorrealização, e eu vou entrar em transe. Tudo que eu fizer, eu posso constituir família, ter filhos, esposo, esposa, ter uma empresa, ganhar dinheiro, não importa, tudo isso eu vou usar em prol da meta da vida, que é a autorrealização. É um transe, é uma meditação completa, que não é uma coisa que eu faço em alguns momentos, né? Assim como, por exemplo, tem pessoas que não são caridosas, pelo contrário, são até impiedosas, mas eventualmente fazem caridade, por algum propósito particular. E tem pessoas que são caridosas, incapazes de negar ajuda. Então uma coisa é você fazer meditação, não sendo uma pessoa pura, ou você se purificando e atingir esse modo da bondade, e essa meditação vai fluir, você vai querer servir o mundo, porque você despertou essa amorosidade latente. Nós temos agora pouco tempo, né? Passou muito rápido, né? Quando é bom, passa rápido. Você tem 20 minutos. É? Alguém quer fazer uma pergunta? A gente vai cantar um pouquinho. Eles são quietinhos, né? O pessoal está intimidado, mas eu estou chateado. Tem muita coisa que ele disse aqui, eu já comentei. Ele perguntou se alguém sabia, ninguém falou nada. Eu me senti mal, até suando. Não foi muita coisa também, né? Algumas, né? Alguém quer, antes da gente cantar um pouquinho dos mantras? Coçar, cantar, coçar, perguntar e cantar é só começar. Uma vez que pessoas que meditam durante muitos anos, décadas de meditação, conseguem atingir um nível de passar ondas gama de pensamento, frequência gama de pensamento, que seria uma frequência mais elevada. E eu queria saber se essa frequência teria a ver com alguma frequência já intrínseca ao universo, se é uma coisa que sintonia o ser humano com o universo. Então, é você atingir o que é chamado de sattva, né? Que é esse modo da bondade. A palavra sattva, tva, significa condição de, e sat, verdade. Então você atinge uma posição na qual você tem condições de acessar a verdade, você desenvolve uma visão espiritual das coisas, né? E tudo isso vem, a principal característica dessa condição é a mudança de paradigma, é você absorver esse conhecimento, saturar a sua consciência dele e praticar isso. Você atinge esse estado. Não é uma coisa só mecânica, um processo mecânico que não vai fazer você mudar a sua visão do mundo. Não, você tem que ter uma visão diferenciada. Então o modo da bondade proporciona isso. Tanto é que o conhecimento védico, como outros, como a Bíblia, ou talvez o Corão, não sei, é considerado um conhecimento revelado, né? Por que revelado? Porque o verbo revelar significa tirar o véu. Então nós temos muitos véus à nossa frente, condicionamentos. Esses modos que eu falei tem várias camadas, tamas. Então, à medida que você vai entendendo, as cortinas vão se abrindo e você tem uma visão diferente. E aí você entra no estado meditativo. É o que eu estava tentando explicar. Que uma coisa é você meditar e outra coisa é atingir o estado meditativo. E o estado meditativo é um estado no qual você se iluminou, não no sentido místico da palavra, mas você absorveu o conhecimento, entendeu, e a sua visão do mundo mudou, você entendeu o propósito dessa existência espiritual e não mais está vivendo em função de coisinhas sem sentido. Então, essas ondas, gamas, né? Ou seja lá o que for tecnicamente falando, é esse modo da bondade. Quando você consegue atingir essa frequência da bondade,
as coisas vão fluindo, você se torna uma pessoa naturalmente tranquila, autocontrolada, bondosa, compassiva, e aí a sua alimentação muda, o tipo de música que você gosta de ouvir muda, o tipo de ambiente que você gosta de frequentar muda, a forma que você se relaciona com as pessoas muda, porque você atingiu, você se transformou, na verdade, né? É uma transformação, né? Então, como eu estava dizendo, é um estado meditativo. Aí toda a sua vida, ela ganha um sentido espiritual. Porque na verdade, nada é material. Não existe nada material. A gente, por ilusão, é que acredita que essa vida é material. A própria palavra vida já indica algo espiritual. Porque vida necessariamente indica a presença ali do espírito, né? Por exemplo, a diferença de um corpo vivo e um corpo morto, qual é? O corpo morto, o espírito foi embora, é só matéria. Mas enquanto o espírito está lá, tem vida. E a vida é espiritual, sempre. A gente está aqui para progredir. Então tem muitas práticas do yoga também, mesmo da meditação ainda mecânica, para você ir conseguindo gradualmente entrar nesse modo da bondade. O mantra é um exemplo. O mantra é um instrumento para colocar a nossa consciência nessa frequência. E uma vez nessa frequência você se sente tão feliz, assim que coisas que te incomodavam deixam de te incomodar. E é um sintoma isso de uma pessoa no modo da bondade, que ela deixa de se identificar com coisas que antes incomodavam muito ela já não afetam mais ela. Não é que as coisas mudam, elas continuam sendo. Sempre vai ter coisa boa, coisa ruim, pessoas que gostam de você, que não gostam, sabe? Essa dualidade faz parte desse mundo, mas você fica acima disso, porque de fato essas dualidades elas estão muito fortes na mente. Então você sai da plataforma mental e atinge uma plataforma acima da mente. Agora a mente ela está assim muito predominante na nossa consciência, né? E Bhagavad Gita diz que a mente pode ser tanto a pior inimiga quanto a melhor amiga. Uma mente fora do controle é a nossa pior inimiga. Ninguém pode nos prejudicar, nem tanto quanto, nem mais do que a nossa própria mente. Também ninguém pode nos ajudar, nem tanto quanto, nem mais do que a nossa própria mente. Então a mente precisa estar controlada. E para que ela esteja controlada, voltando ao exemplo da carruagem, o que nós precisamos fazer? A inteligência tem que pegar os cavalos, os sentidos e buscar novas informações para que a mente possa processar. Porque a culpa não é da mente. Se você só bota besteira na sua mente, o que ela vai pensar, sentir e desejar? Não sobra nada para ela. Então, com inteligência, eu começo a usar os cavalos, os sentidos, buscando as informações, ouvindo, me associando com as pessoas certas, lendo as coisas certas, comendo o alimento certo, trazendo esse modo da bondade para dentro da minha mente, para que ela possa processar e manifestar sentimentos e desejos assim refinados, né? E aí a vida ela gira em torno dos nossos desejos sempre. Voltando aos outros animais, nessa questão da carruagem, da qualidade, eles não têm uma vivência existencial de qualidade, não tem críticos, né? Eles têm inteligência, eles têm os sentidos, né? Têm a carruagem, tudo, mas não têm a qualidade. A grande diferença é que a alma, embora seja igual, possa passar por qualquer espécie, e quando ela está numa forma, entre aspas, inferiores, como um animal, ela perde o livre-arbítrio, ela fica presa ao instinto. Um animal vegetariano é vegetariano. Você não vai encontrar um animal carnívoro que se torna vegano por conta própria, né? Ele é aquilo, ele vai seguir o instinto. Agora, quando a alma recupera a forma humana, ela tem livre-arbítrio. E porque ela tem livre-arbítrio, a possibilidade de escolher, existe a lei do karma. Para ela, só para o ser humano. Porque se ele fizer uma má escolha, ele vai ter que se confrontar com o resultado. Os animais não têm karma, eles não acarretam karma.
para eles matar e se alimentar, é até uma questão de meio ambiente, de ecologia, de você equilibrar, né? Então não tem. O ser humano é superior, entre aspas, porque tem essa possibilidade de buscar a vida espiritual ou não. E o mau uso do livre-arbítrio acarreta um karma tremendo, né? Para eles também é possível ter uma evolução espiritual natural. Os animais naturalmente evoluem até chegar na vida humana. Aí na vida humana você pode evoluir ou não. Você pode nascer com um ser humano muitas vidas, pode se elevar a um planeta superior, pode cair para um planeta inferior, ou, segundo a Bhagavad Gita, pode evoluir e assumir uma forma animal de novo, se quiser. Porque livre-arbítrio, eu quero ser uma gaivota, ok? Não é que é uma punição, é escolha, né? São todas escolhas, né? Às vezes o ser humano sofre mais do que o animal, porque tem que se formar, se graduar, se pós-graduar, entrar no mercado de trabalho, muito trabalho, aí ele fica cansado. Não, vou nascer como um gatinho na próxima vida, ficar tranquilo um pouquinho lá, comendo a minha raçãozinha para dar uma respirada, depois eu volto. Eu volto assim para retomar. Então o ser humano tem essa vantagem de estar lá em cima e ele pode se libertar também. Só o ser humano. Ele vai ter que, os animais vão ter que chegar lá. Um bom começo é cantar os mantras. Nós seguimos alguns princípios, né, que às vezes eu não falo para não assustar a galera, mas não são assustadores. Nós não comemos carne, peixes e ovos, acho que vocês sabiam, né? Sexo é permitido dentro do casamento só, também normal. Não nos intoxicamos com nada, nenhum tipo de droga. E também nem lícita, né? Bebida, nada disso. Nem vinho na hora da ceia, nada disso. E faltou o quê? Não praticamos jogos de azar. Esporte não tem problema, mas aposta, né? Isso porque o que vai manter a espiritualidade são 4 pilares. E essas 4 atividades quebram esses 4 pilares. O pilar de uma vida ética, austera, é quebrado pela intoxicação. O pilar da veracidade, da honestidade, é quebrado por jogatina. O pilar da pureza é quebrado pela promiscuidade. E o pilar da não violência, da compaixão, é quebrado pelo consumo de carne, pela exploração dos animais. 4 pilares. Vai cair na prova. Os 4 pilares, a carruagem, uma série de coisas que vão cair na prova. O que você achou desses 4 pilares? Compaixão, ética, honestidade, veracidade e pureza. O que você achou? Quando a gente sai um pouco, aí você liberta do ego. Pois é, quando a gente retorna ao mundo espiritual, que esse é outro capítulo, aí você deixa o ego. Mas quando você ainda reencarna, você está trazendo as impressões do seu ego passado, né? Mesmo que sem ser algo tão claro para você, mas é assim, a pessoa já traz assim um nível de consciência dela da vida passada. Tem pessoas que têm 2 filhos, são totalmente diferentes, uma super ansioso, outra já mais tranquila, uma super ligada à espiritualidade, outra super ateísta, e já está trazendo de outras vidas, não é? Tem motivo, né? Professor, quer falar um pouco? Vamos cantar? Vamos, você não quer dar uma faladinha aí, dar uma puxada de orelha? Toma, turma. Nós tivemos o privilégio hoje de ouvir o ponto de vista de
uma tradição muito importante, séria da Índia, que é do Bhaktivedanta, né? Que o movimento foi trazido ao Ocidente pelo Prabhupada, as pessoas se lembram lá em Nova York, né? Nos movimentos lá nos anos 60, 70, depois com os Beatles, com George Harrison, que é uma coisa riquíssima essa contribuição. E o Chandramukhi Swami representa essa linhagem, né? De uma maneira que eu acho autêntica, séria, confiável. No escopo do nosso curso, é o único olhar que nós veremos? Não. Então não há julgamentos, são posições, né? Nós vimos há 2 semanas a visão da Ana Márcia, que o Chandramukhi citou aqui no Yoga Sutra importante. Espero que vocês tenham lembrado dos yamas. Para quem não faltou nas últimas aulas, discussão que nós fizemos, inclusive sobre a metáfora da carruagem, uma visão um pouquinho diferente, a Gita do Mahabharata, tudo mais. E sobre esse entendimento riquíssimo que aproxima da nossa própria tradição ocidental, da meditação, nesse estado ao qual eu posso chegar, né? E que às vezes instrumentos que são próximos de nós auxiliam, que é o que o Chandramukhi trouxe, através do canto, tudo aquilo que encanta, coloca numa espécie de transe. Esse é o momento. E daí a importância do mantra, eu acho que foi revelado ao Ocidente, foi o George Harrison, né? Então, não há dúvida que é uma contribuição riquíssima. Foi assim que as coisas surgiram. Depois vieram outros olhares, né? O olhar budista, vipassana, mindfulness, né? Meditação transcendental, e por aí vai. É a mesma coisa que se eu fosse tocar um elefante. Nós somos cegos. Um pega na tromba, pega no ramo. Você descreve aquele objeto de maneiras distintas, mas todos eles estão falando desse mesmo objeto. Né? Então essa contribuição sobre a meditação, eu estou aqui pensando, eu mesmo aprendi hoje, que segundo esse olhar que ele apresentou, não era um olhar que eu entendia que era o ponto de vista do Bhaktivedanta, na hora que eu estudei. Eu não sabia disso, que de fato é esse modo de ser na vida, que acaba sendo muito próximo do modo de vida que o budista propõe quando ele fala da meditação andando, aquilo que você cultiva. Ele falou até na fila do banco, às vezes, perturbado, aquela meditação minuto, que passei o vídeo, né? Você num minutinho só, você tenta buscar seu centro, entrar naquela frequência, naquela sintonia, você vai se afinando com aquilo. Tudo que o Chandramukhi trouxe é isso. Como a gente entrar nessa sintonia, se afinar com essa coisa. Esse discurso, assim como são várias os gostos, né, e as coisas, a gente se afina mais com o modo de ser, uma visão mais estética, uma visão mais ética, mas todas elas, na verdade, coincidem com a mesma coisa. E eu acho, eu queria que a coroação, né, eu esqueci de dizer que ele se destacava em tudo. Né? Ele só não foi um cantor porque não quis. Então ele é um exímio músico, uma série de CDs gravados, né? E que chegam até as celebridades brasileiras. Né? Sabe muito bem quem é o Chandramukhi. Então seria um privilégio para a gente encerrar ouvindo ele no harmônico. Pensei que ia sapatear só. E tem essa meditação aqui, ó. Não é? Esse rosário que nós cantamos, né? A gente tem essa prática. Hoje, por exemplo, ele falou de meditar caminhando, né? Eu caminhei no aterro do Flamengo esse dia. E aqui a gente marca, né? Cada rosário tem 108 contas. E cada uma delas a gente canta um mantra que é aquele ali, ó. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí passa para outra, Hare Krishna, Krishna, e aí vai, né? E quando termina uma volta, a gente marca. E nós cantamos 16 voltas por dia, os devotos iniciados, que dá
1h30 mais ou menos, 2 horas. Isso a gente faz logo cedinho, que é uma meditação que eu fiz caminhando hoje, né? Juntando o útil com o agradável, caminhando no aterro, cantando japa. A gente chama isso de japa, tá? O nome disso aqui é Japamala. Japamala não é um japonês chato, não, tá? Japamala é um rosário de repetição. Japa é repetição. E mala é o rosário, né? Se eu puder só uma pequena parte, lembrando que eu disse do japa, que eu vou fazer, né? Quando eu falei da ponte, os militares marchando, o que é entrar em ressonância. O poder do mantra está nessa capacidade de fazer a gente entrar em ressonância. Você derruba uma ponte, no marchar, no mesmo compasso. Né? Então esse mesmo poder, você expressa no mantra para alcançar outras esferas. Daí a disciplina que dá um poder de você pegar o colega meu de infância e transformar o suando. Então, vou cantar um pouquinho, né? Krishna é um dos infinitos nomes do Absoluto. Pode chamar de Allah, de Buda, de Jeová, que vocês quiserem. E Rama é esse prazer espiritual, desse contato com essa energia divina, né? Que é o prazer que a gente precisa para se desapegar daquilo que não é interessante. A gente precisa de uma substituição de valores. Sempre a ideia que a Bhagavad Gita passa é que você só consegue superar algum tipo de apego quando você troca isso por algo superior e que realmente tem uma finalidade espiritual. Então não é simplesmente a ideia de desapego, não é uma coisa que a Bhagavad Gita dá importância, né? O desapego como meio, tudo bem, não como meta. A meta é você desenvolver essa devoção amorosa que eu mencionei. Então vamos, a gente pode começar com umazinha. Vocês podem repetir comigo, que ela é também bem fácil, só para ir direto para esse mantra, que é Gopala, Gopala, Devakinandana, Gopala, tá? É bem fácil. Gopala, Govinda e Gopala são nomes de Krishna que remetem à ideia dele ser um pastorzinho, né? Ele era um vaqueirinho, mas também a ideia dele ser o pastor dos nossos sentidos, né? Acho que até a igreja roubou da gente esse mantra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, que é o significado desse mantra. Então eu vou começar com ele, eu vou cantar e vocês vão repetir, tá? Vou ficar só de olho. Gopala, Gopala, Devakinandana, Gopala. Vocês.
Podem levar para casa, podem pegar 2 tampas de panela, por exemplo, e sair batendo com tambor. Não precisa ser instrumentos indianos, né? Qualquer melodia. A gente brincou aqui com o Luiz Gonzaga, que roubou da gente essa melodia, né? A gente gravou com o Nando Reis, lembra aquela música Mantra, né? Que no final encaixa. Tem vários. Então e como a gente fala, é muito simples, né? Porque você não precisa ser um grande yogi, um grande erudito, um grande renunciado, um grande nada. Você simplesmente canta o nome de Deus e você faz essa conexão imediata com Ele, porque Ele tem tudo, né? A ideia do absoluto, presença, ele é onipresente. Aí esse cantar faz essa conexão e você sente essa conexão, né? É como exemplo do ferro. O ferro é frio, né? Tá geladinho aqui, tá duro. Mas se você coloca o ferro em contato com o fogo, ele se torna fogo incandescente, né? Então quando a gente se conecta com a energia espiritual,
Você sente essa influência, né? Essa potência. E o som tem esse poder muito grande. O som, ele muda tudo, né? Você ouve uma música alegre, você fica alegre. Nada contra, mas, por exemplo, se você ouve Dolores Duran, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, né? Deita no quarto, apaga a luz, fica ouvindo meia hora de Dolores Duran, você vai cair numa depressão, né? Então, cantar essa celebração, né? Essa gratidão, né? Poxa, né? Deus está dando tanta coisa pra gente, vamos agradecer a Ele, né? Vamos cantar. E ao mesmo tempo, limpa a nossa mente, purifica a nossa mente, controla a nossa mente, acalma a nossa mente. Aí com a mente calma, esse mundo é um barato, tudo é bonito. Com a mente agitada, você vai em qualquer lugar, você vai estar insatisfeito. A gente vê isso, você vai em cachoeiras lindas, está lá o pessoal enchendo a cara, como assim, um lugar daquele, né? Mas a mente não aguenta, né? Então, da mesma forma que uma pessoa num ambiente super tranquilo tem que encher a cara e ouvir um som horrível, uma outra pessoa vai num ambiente horrível, com a mente calma, ele consegue estar ali praticando yoga, meditação, onde quer que ele esteja. Está sempre no estado meditativo, né? Como eu disse, ninguém precisa ser, é muito simples, cantar. Todo mundo pode cantar e pode fazer essa conexão, porque diferentemente das coisas materiais, por exemplo, a água, o nome água é diferente da água. Ninguém mata a sede cantando Hare Água, porque o líquido água e o nome água são diferentes, a natureza é relativa, né? Mas na plataforma absoluta, qualquer nome de Deus e Ele mesmo são a mesmíssima coisa. Então, quando você canta e tem uma sinceridade, não importa qual seja o nome, evidentemente não importa, você vai sentir essa conexão. É um atalho muito simples, né? E para essa era é isso. É dito que qualquer um pode praticar esse canto em qualquer circunstância. Você está dirigindo, você está lavando louça, você está correndo, você está sempre em contato com essa vibração. Isso é muito poderoso, isso faz a diferença mesmo. Então esse é um método, entre vários outros, né? E se você estudar Bhagavad Gita, Krishna dá métodos muito profundos, e o guerreiro fala: Krishna, para mim não dá, isso é muito difícil, a mente é inquieta, ela é turbulenta, ela é obstinada, ela é muito... Krishna fala: você tem razão, existe um método mais fácil, veja, né? Como eu disse, a devoção é um método muito fácil, e essa devoção, ela existe dentro de todo mundo, ela está latente, e ela precisa despertar, e a gente tem que fazer por onde isso acontece.